cervo chital, a espécie exótica que está invadindo o Brasil. Que animal é esse? Como ele chegou aqui? Confira agora no programa Patas, Asas e Outros Pets. O cervo chital também é conhecido pelo nome de cervo pintado. Tem coloração e desenhos bem diferentes, que o torna facilmente reconhecível. A pelagem de seu corpo tem um tom marrom claro e avermelhado, com manchas brancas que cobrem a maior parte do seu corpo. Essas manchas funcionam como camuflagem, ajudando a se esconder na floresta densa. A cauda é curta, com uma penugem branca que pode ser visível, especialmente quando o cervo está em movimento. É um animal de porte médio. Os machos podem atingir uma altura de 90 a 100 centímetros nas cernelhas, que são os ombros do animal. Seu peso é entre 60 a 75 quilos. Já as fêmeas são um pouco menores, pesando entre 40 e 50 quilos. Os machos têm chifres ramificados, ou seja, com várias pontas, que crescem todos os anos. Esses chifres são usados principalmente para disputas com outros machos durante a temporada de acasalamento. As fêmeas não possuem chifres. O cervo chital é um animal social, formando grupos que podem variar bastante em algumas regiões que eles vivem. Já foram observados bandos com até 100 animais. Isso dependendo da disponibilidade de alimentos e da segurança do ambiente. Esses grupos são compostos principalmente por fêmeas e filhotes. Já os machos geralmente vivem de maneira mais solitária ou em pequenos grupos, exceto durante a época de acasalamento. Durante o dia, eles costumam descansar em áreas mais protegidas da floresta, onde sua camuflagem ajuda a se esconder de predadores. Em determinadas épocas do ano, eles migram em busca de pastagens frescas e água. Outro comportamento interessante desses cervos é a comunicação. Eles emitem sons de alerta quando se sentem ameaçados. São sons altos como gritos agudos, que servem para alertar os outros cervos do grupo sobre perigos. São nativos de florestas tropicais e subtropicais na Índia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Butão e algumas regiões de Myanmar. Habitam principalmente florestas densas e áreas com uma boa cobertura de vegetação e fontes de água, como rios, lagos e pântanos. Eles evitam locais muito secos ou áreas abertas demais, pois não fornecem proteção e alimentos. É um animal herbívoro e tem uma dieta variada, composta principalmente por gramíneas, folhas, frutas e cascas de árvores. É capaz de se adaptar a diferentes tipos de habitat, dependendo principalmente da disponibilidade de comida. É um animal fascinante que desempenha um papel importante nos ecossistemas das florestas tropicais e subtropicais da Ásia. Sua aparência única, comportamento social e habilidades de defesa tornam uma das espécies mais interessantes da fauna asiática. Mas, claro, toda espécie introduzida, ou seja, exótica, pode trazer problemas. Falando de animais pré-históricos que ainda vivem na nossa natureza, vocês conhecem o crocodilo gavial? Os gaviais vivem em sistemas fluviais de água doce, reunindo-se nas curvas de rios onde a água é mais profunda. Não são adaptados para o solo, então, geralmente saem da água apenas para se aquecer ao sol ou nidificar. Anteriormente encontrados do Paquistão ao Mianmar, a área de distribuição dos répteis atualmente está restrita a 2 países, Índia e Nepal. Um gavial comum tem um comprimento entre 3,6 e 4,6 metros e peso máximo de cerca de 200 quilos. A coloração é amarronzada no dorso e amarelada no ventre, já os seus filhotes nascem com a coloração marrom acinzentada, com faixas transversais em todo o corpo e na cauda. A expectativa média de vida desse crocodilo é de 50 anos. Gaviais machos apresentam uma saliência na ponta dos focinhos denominado gara. Os machos usam seus garas para vocalizar e soprar bolhas durante as exibições de acasalamento. Eles se reúnem para acasalar e fazer ninhos durante a estação seca, quando as fêmeas põem ovos em bancos de areia ao longo de trechos com curso d'água lento. Os ovos incubam por 70 dias e os filhotes ficam com as mães por diversas semanas ou até meses. Curiosamente, os ovos do gavial são os maiores dos crocodilos, com 160 gramas. Gaviais não perseguem as presas e dão o bote como outros crocodilianos. Seus focinhos contêm células sensoriais que podem detectar vibrações na água.
Ao agitar a cabeça de um lado para o outro, os répteis localizam os peixes e os agarram com as mandíbulas, revestidas por mais de 100 dentes. Embora os adultos se alimentem de peixes, seus filhotes também consomem insetos, crustáceos e sapos. Desde a década de 1940, populações de gaviais apresentaram um declínio de até 98% devido à caça para a medicina tradicional chinesa e às mudanças drásticas em seus habitats de água doce. Por exemplo, a ação humana manipulando o fluxo dos rios, fazendo com que certas regiões secassem, o que dificultou a sobrevivência dos gaviais, a qual dependem da água. Conheçam o nilgai, o maior antílope da Ásia. O nilgai, nome científico Bucephalatus triagocamelus, é o maior antílope da Ásia e é nativo do subcontinente indiano. Também é conhecido como touro azul devido à pelagem dos machos que é cinza azulada. Foi descrito pela primeira vez por Peter Simon Pallas em 1766. Esses animais são grandes, podendo medir 1,5 m de altura até o ombro e pesar de 109 a 288 quilos machos, e as fêmeas, como são menores, de 100 a 213 quilos. É um antílope robusto de pernas finas, com uma mancha branca na garganta e um tufo de pelos no pescoço dos machos. Enquanto as fêmeas e os jovens são amarelados, os machos adultos são cinza azulado. Somente os machos possuem chifres, que podem medir de 15 a 24 centímetros de comprimento. Os machos são solitários ou formam grupos com outros machos, e as fêmeas também podem formar grupo com outras fêmeas e seus filhotes. Vivem em florestas abertas de pastagens, cerrados e florestas tropicais. São conhecidos também por sua habilidade de correr rápido com grandes saltos. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 2 anos, enquanto os machos de 4 a 5 anos. A gestação leva de 8 a 9 meses, onde nasce um filhote, podendo nascer gêmeos ou trigêmeos. Durante as primeiras semanas de vida, ficam escondidos na vegetação. A sua expectativa de vida na natureza é de 10 anos. A arpia é a mais linda e forte águia do mundo, uma ave de rapina que você encontra aqui no Brasil. A arpia, também chamada de gavião real ou uiraçu, é uma das aves de rapina mais fortes e impressionantes do mundo. Suas garras podem chegar a 13 centímetros de comprimento. São maiores que as garras de alguns ursos. Essas garras são fundamentais para a sobrevivência da ave. Com uma força enorme, a arpia consegue capturar e abater suas presas rapidamente, como preguiças e macacos. O corpo da arpia foi desenvolvido especialmente para a vida dentro da floresta. Diferente de outras águias que preferem viver em áreas abertas e usam asas longas para voar por grandes distâncias, a arpia possui asas mais curtas e largas, além de uma cauda longa. Essa combinação permite que ela se mova com facilidade entre as árvores, galhos e cipós. Mesmo sendo uma ave grande, com envergadura que pode chegar a 2 metros, ela consegue realizar voos rápidos, mudanças de direção e ataques surpresa, com muita precisão. Sua visão também é extremamente desenvolvida. A arpia consegue perceber pequenos movimentos a grandes distâncias, mesmo com a pouca luz que atravessa as copas das árvores. Além disso, ela possui penas ao redor do rosto que ajudam a direcionar sons para seus ouvidos, facilitando a localização de presas apenas pela audição. Diferente de outras aves de rapina, que vivem em áreas abertas e passam muito tempo planando no céu, a arpia caça de forma silenciosa e estratégica. Ela costuma ficar parada durante horas nos galhos mais altos das árvores, observando tudo ao redor.
Possui uma visão muito apurada, consegue identificar pequenos movimentos, mesmo em locais escuros entre as árvores e no chão da floresta. Quando encontra uma presa, a ave realiza um ataque rápido e preciso. Ela mergulha em alta velocidade, desviando de obstáculos no caminho. No momento do ataque, suas garras entram em ação. Essas unhas extremamente fortes conseguem prender e imobilizar rapidamente animais como preguiças, macacos, veados, tatus e outros animais que vivem nas árvores e no chão. A importância da arpia vai muito além de ser uma caçadora. Como um predador de topo, ela controla a quantidade de animais na natureza. Esse controle natural é muito importante. Certas populações de animais poderiam crescer demais e consumir muito as folhas, brotos e frutos da floresta. Isso poderia prejudicar o crescimento de novas plantas e modificar a vegetação do ambiente. Cientistas analisam penas e amostras de sangue para entender a diversidade das populações em diferentes regiões do Brasil. Isso pode ajudar em projetos futuros de reintrodução da espécie em áreas onde ela desapareceu. Além da importância ambiental, a arpia também possui grande valor cultural. Povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia, por exemplo, a consideram um símbolo de força, poder e sabedoria. O turismo de observação de aves também se tornou uma alternativa importante para gerar renda e incentivar a preservação. Pessoas de vários países visitam o Brasil para tentar observar a arpia na natureza. Isso mostra que uma floresta preservada pode gerar benefícios econômicos sem precisar que ela seja destruída. A sobrevivência da arpia está ligada ao futuro das florestas do Brasil. Proteger essa ave significa proteger árvores, rios, plantas e milhares de outras espécies. Para isso, é necessário combater o desmatamento ilegal, investir em pesquisas científicas e apoiar projetos de conservação. Precisamos agir agora para que as futuras gerações continuem vendo a arpia voando sobre as florestas e ajudando a manter o equilíbrio da natureza. Você não vai acreditar, essa loucura que são as marmotas. Elas são um bicho bem diferente que você confere todas as curiosidades aqui no programa Patas, Asas e Outros Pets. Na classificação biológica desses animais, seu nome científico tem o gênero marmota. E existem 15 espécies diferentes desses bichos. Por exemplo, a marmota do Alasca, a marmota de cauda longa, que vive na Ásia, a marmota alpina, que vive somente nos Alpes europeus, a marmota da Sibéria, a marmota olímpica, que vive nos Estados Unidos, a marmota da ilha de Vancouver, que vive somente na ilha de Vancouver, no Canadá, e a marmota comum, que vive em grande parte do Canadá e norte dos Estados Unidos. Medem entre 40 a 70 centímetros de comprimento. Dependendo da espécie, pesam entre 2 a 7 quilos. Mas já foram registradas marmotas pesando mais de 10 quilos. A menor espécie entre todas elas é a marmota do Alasca. Elas vivem nas encostas de algumas regiões do Alasca. Preferem morar em terrenos rochosos e montanhosos, geralmente perto de lagos, em altitudes entre 1.000 a 1.200 metros. Elas comem gramíneas, sementes e líquens. Possuem corpo robusto, coberto por uma densa pelagem cinza. Vivem em grandes colônias, compostas por várias famílias. Durante o inverno,
hibernam por longos períodos de tempo em tocas subterrâneas. Seu tamanho corporal varia um pouco, devido aos ciclos de hibernação. Mas geralmente, os machos medem perto de 60 centímetros e pesam 3,5 kg. As fêmeas adultas são um pouco menores, com um comprimento médio de 58 centímetros e 3,2 kg de peso. Não existem muitos estudos sobre elas, mas acredita-se que não estejam ameaçadas de extinção, ainda bem. Já a maior espécie é a marmota olímpica. Ocorre apenas no estado americano de Washington, nas elevações médias da Península Olímpica. Os parentes mais próximos dessa espécie são a marmota caligata e a marmota da ilha de Vancouver. No ano de 2009, foi declarado o mamífero endêmico oficial de Washington, ou seja, só é encontrado nesse local no mundo todo. Essa espécie de marmota tem aproximadamente o tamanho de um gato doméstico, pesando normalmente cerca de 8 quilos na época do verão. Apresenta o maior dimorfismo sexual encontrado nas marmotas, que são as diferenças no corpo entre machos e fêmeas. Os machos adultos pesam em média 23% a mais que as fêmeas. Dependendo da época do ano, seu tamanho pode variar. Pesam entre 3 a 11 quilos e medem de 67 a 75 centímetros de comprimento. Conheçam carcará, uma das aves mais conhecidas e populares do Brasil. Mede 60 centímetros de comprimento e sua envergadura, que é medida das asas abertas, chega próximo de 1,20 m. Assim como todas as aves de rapina, as fêmeas são maiores que os machos. Elas podem pesar 950 gramas e os machos 830 gramas. Possui penas pretas no alto da cabeça, que lembram um boné. Boa parte do corpo também tem penas pretas ou marrons. O pescoço é branco, listrado de preto, e a face tem cor alaranjada. Existem carcarás com uma coloração diferente, uma mutação genética chamada de flavismo, que é a ausência parcial da melanina, o pigmento natural das penas, pele e pelos dos animais. No caso do flavismo, ainda pode ser observado um pouco da cor original da ave. A ave flavística, ou canela, como é chamada popularmente, tem a coloração diluída, devido à perda parcial de melanina. Os carcarás jovens têm penas mais amarronzadas e outras mais claras que as dos adultos. Vivem em muitas regiões, desde a Argentina até o sul dos Estados Unidos. E é bastante comum em toda a América do Sul, com exceção da Cordilheira dos Andes. Vive em campos abertos, pastagens, bordas de mata, praias e áreas urbanas. Pode ser visto até mesmo nas grandes cidades. O carcará do norte é encontrado em Cuba,
na maior parte da América Central e no México, até o extremo sul dos Estados Unidos, incluindo a Flórida. Também no norte da América do Sul, incluindo a região norte da Amazônia brasileira. Na classificação científica, o carcará não é próximo das águias, mas sim um parente distante dos falcões. Ele é um bicho oportunista e o consideramos um generalista. Tanto é que pode até revirar os lixos nas áreas rurais ou nas cidades. Também segue tratores que estão arando os campos, buscando minhocas, larvas e outros invertebrados. Outra adaptação do carcará é ficar à espreita na beira das estradas, procurando animais atropelados. Também caça bichos vivos, como lagartos, cobras, sapos e outros animais. Ataca o ninho de outras aves, roubando os filhotes, inclusive de espécies grandes, como garças, colhereiros e tuiuius. Já foram vistos atacando filhotes recém-nascidos de cordeiros e de outros animais domésticos. Gosta de arranhar o solo com os pés, em busca de amendoim e feijão, e pode apanhar frutos de dendê nas palmeiras. Busca a carniça de animais junto com os urubus, até mesmo nos lixões e aterros sanitários. Pode também procurar crustáceos nos manguezais, principalmente na maré baixa. E também tem um hábito chamado de pirataria, perseguindo, por exemplo, gaivotas e águias pescadoras. Eles forçam essas aves a deixarem cair o alimento que elas caçaram. Adaptou-se muito bem à presença humana, comendo restos de comida no lixo das casas ou as vísceras de peixes nos acampamentos dos pescadores. Pode acompanhar e ficar próximo do gado, de capivaras e outros mamíferos, para retirar carrapatos, bernes e outros parasitas. Também aproveita as áreas com queimadas. O fogo espanta animais de seus esconderijos, e os carcarás caçam esses bichos, como insetos e pequenos vertebrados, por exemplo, lagartos e ratos. Tem um poderoso sistema digestivo, e o que não consegue digerir é regurgitado. Algumas outras espécies de rapinantes têm comportamentos parecidos com os dos carcarás, por exemplo, seus parentes próximos, o chimango e o gavião carrapateiro. Tem pés bem adaptados para caminhar, por isso pode passar bastante tempo no chão. Mas também é um excelente voador e gosta de planar, assim como os urubus. Aproveita as correntes térmicas de ar quente para planar longas distâncias, economizando bastante energia. Dorme no alto das árvores, perto da copa. O casal de carcará possui um chamado para avisar os outros que seu território tem dono. Eles dobram o pescoço e mantêm a cabeça sobre as costas quando emitem um som. Outras espécies de aves de rapina têm o mesmo hábito de dobrar o pescoço para trás quando emitem um som. E esse som lembra a palavra carcará, por isso ele recebe esse nome. Isso é denominado onomatopeia na língua portuguesa. Os animais mais fofos e engraçados vocês conferem aqui no quadro Humor Animal do nosso programa.
Hey, where's my fan club? No, bite it. And the back. This just happened. This just happened. This guy's so stuck. Now you have a big problem, baby. Okay, I help you. Crazy. That's crazy. Let's get. Ah! Copy. I think instead of a puppy, I want a pet goat. It likes me like a second ago. Oh my Nosso programa vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta trazendo múltiplas curiosidades e um animal no programa Patas, Asas e Outros Pets. E continue seguindo a gente nas nossas redes sociais e conferindo mais curiosidades também. Um beijo e até o próximo programa. Tchau!